Você já se perguntou o que acontece com um ser que se alimenta do reflexo dos outros quando o espelho é quebrado? E se eu te dissesse que existe um veneno silencioso, destilado gota a gota, capaz de dissolver lentamente o império do ego que o narcisista construiu sobre a sua dor? Carl Jung dizia que a sombra que negamos em nós é exatamente o que atraímos nos outros. Mas e se essa sombra fosse armada contra quem vive da manipulação, da mentira e do controle? Talvez o que você chamou de fraqueza todos esses anos era, na verdade, uma força oculta, adormecida, à espera do momento certo para se manifestar. Eles sorriem com os lábios, mas escondem a alma. Eles tocam, mas não sentem. Encantam com palavras, mas envenenam com o silêncio. O narcisista não ama, ele caça. E o que alimenta sua existência não é a sua presença, mas a sua rendição. Mas algo mudou. Você sente, não sente? Uma força surgindo no subterrâneo da sua psique. Uma voz abafada que começa a gritar de dentro. Basta. Essa não é uma simples vingança emocional. É uma travessia pelo inconsciente, onde cada passo desconstrói um feitiço, cada gesto desarma um jogo e cada olhar devolve o espelho quebrado àquele que nunca soube quem realmente era. Mas cuidado, não se trata de atacá-lo com gritos ou confrontá-lo com verdades óbvias. Isso só alimenta o monstro. Jung nos ensinou que o verdadeiro poder não está na luz, mas na reconciliação com a nossa própria escuridão. Os golpes que destroem o narcisista não vêm de fora. Eles surgem como símbolos do inconsciente, sementes plantadas no silêncio, crescentes no mistério, devastadoras na hora certa. E quando o ego dele começar a ruir, pedra por pedra, ele não entenderá de onde veio a queda, mas você saberá. Há um segredo antigo, guardado nos corredores do inconsciente coletivo, que separa os manipulados dos libertos. Um segredo que jamais foi revelado em voz alta, porque ele não se escuta, ele se sente. Você já começou a senti-lo agora. Está aqui, escondido nas entrelinhas dessas palavras, entre o que você entende e o que você pressente. Se você continuar, será impossível voltar, porque ao desvendar esses golpes mentais, não é apenas ele que será desmascarado. Algo em você também vai despertar e jamais aceitará ser dominado novamente. Mas agora eu te pergunto, você está pronto para ver o que está por trás da máscara? Ou vai continuar fingindo que não percebe os jogos, os padrões, os sinais que se repetem como um ciclo invisível? Não se engane. Essa não é uma introdução, é um chamado, um sussurro da sua própria alma, exigindo respostas que este vídeo promete revelar, mas apenas a quem tiver coragem de assistir até o fim, porque a última cena pode ser o início da sua libertação. Ele não quer amor, ele quer reflexo. O narcisista se alimenta da sua luz, não para se aquecer, mas para a apagar. E você, talvez sem perceber, passou uma vida inteira tentando ser suficiente para alguém que nunca quis te ver, só te usar. Jung dizia que tudo aquilo que resistimos se fortalece, mas o que é revelado se dissolve. E agora você começa a perceber que o jogo nunca foi sobre ele te amar. Foi sobre você esquecer quem era. E nesse exato instante, algo dentro de você começa a doer diferente. Não é mais dor de apego, é dor de lucidez. Você achou que era fraqueza, mas era empatia. Você achou que era insegurança, mas era sensibilidade distorcida pela manipulação. Cada vez que você se calou, não foi por submissão. Foi porque esperava ser compreendido no silêncio. Só que ele não escuta, ele coleta. Cada gesto seu era uma informação para o próximo golpe. Ele não se relaciona, ele se alimenta. E quando percebe que você está despertando, ele se disfarça de vítima para não ser visto como predador.
Mas agora, quem enxerga é você. Há uma força em você que ele nunca poderá controlar. A capacidade de acessar o seu inconsciente. Lá onde moram as verdades que ele teme, porque o narcisista vive na superfície do personagem. Você, quando começa a mergulhar, vira um espelho que queima. E é exatamente nesse ponto que os golpes mentais começam. Não com gritos, mas com presença. Não com confronto, mas com consciência. A sombra dele se desespera quando você deixa de reagir e começa a observar. Você lembra do dia em que sentiu que estava perdendo a si mesmo? Aquela sensação de estar preso numa teia que você não viu sendo construída, mas percebeu quando já era tarde demais? Aquilo não foi fraqueza, foi hipnose emocional. E Jung nos lembra, aquilo que não enfrentamos no outro, somos obrigados a repetir em nós mesmos. Mas o ciclo pode ser quebrado, não com palavras, mas com decisões invisíveis, internas, que transformam seu campo vibracional ao ponto dele sentir que perdeu o controle e nem saber por quê. Quando você silencia de verdade, o narcisista se inquieta. Quando você para de justificar, de explicar, de correr atrás, ele se desorienta, porque o controle dele só existe quando você está emocionalmente exposto. Mas quando você entra em si, se recolhe e se fortalece na ausência, ele sente que algo se foi. E esse vazio que se forma não é o seu, é o dele. O vazio que sempre existiu e que ele tentou preencher com a sua alma. E agora ele precisa encarar o espelho que sempre evitou, ele mesmo. Talvez você ache que está apenas tentando se proteger, mas na verdade você está desmontando um sistema inteiro de dominação psíquica. Cada vez que você não responde a uma provocação, cada vez que não tenta provar nada, você está atacando o ego dele no ponto cego. Ele não entende linguagem emocional, mas sente o corte invisível da indiferença consciente. A ausência do seu desespero é a presença da sua liberdade. E essa liberdade tem um som que só o narcisista consegue ouvir, o som do controle escapando pelas mãos. Você não precisa se vingar, você precisa se retirar. E esse gesto, que o mundo vê como covardia, é, na verdade, o golpe mais profundo. Porque ele foi treinado para lidar com conflitos, gritos, lágrimas, acusações. Mas nunca com o silêncio de quem despertou. A ausência de reatividade é a presença do poder. É ali que o ego dele começa a implodir, lentamente, como um castelo que afunda sobre o próprio alicerce falso. E se ele voltar pedindo perdão, se ele se arrastar, saiba, o arrependimento do narcisista não é cura, é estratégia. Ele não quer você. Ele quer o que você fazia por ele. E se perceber que você voltou a sorrir, que a sua luz não depende mais da aprovação dele, ele tentará apagar de novo. Mas agora é diferente. Porque você viu, sentiu, reconheceu. E uma alma que se reconhece nunca mais se perde. Você achou que era o fim, mas era o início, não de uma nova relação, mas de um novo você. E tudo começa quando você para de tentar se explicar para quem nunca quis te entender. Nesse momento, ele começa a cair, e você começa a se levantar, não com raiva, com clareza, e o ego dele sentirá isso antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Ele sempre teve medo de perder o controle, mas nunca te contou. Por trás da fachada de superioridade existe um menino ferido que aprendeu a sobreviver dominando o outro. Um ser que se esconde por trás da arrogância, porque sabe que, se você olhar de verdade, vai perceber que não há nada ali, apenas um buraco. Mas agora, algo em você começou a enxergar através do verniz. E essa visão é um veneno para ele. A consciência é a única força que o narcisista não consegue manipular. Ele te hipnotiza na escuridão, mas começa a morrer quando você acende a luz. E é nesse ponto que o segundo golpe mental começa a ser instalado. Não como
uma reação impulsiva, mas como uma semente silenciosa, a retirada da culpa. O narcisista se sustenta porque você ainda acredita que tem algo a reparar, que foi injusto, que exagerou, que falhou. Mas e se eu te dissesse que essa culpa nunca foi sua? Que ela foi plantada, cultivada, alimentada, para que você continuasse se curvando, pedindo desculpas por sentir? Carl Jung nos alertava: não se torne perfeito, torne-se inteiro. E ser inteiro é reconhecer que a culpa que carrega talvez nem seja sua. Talvez seja uma herança emocional que você aceita por medo de ser abandonado. Ele percebe, ele sente. Quando a culpa sai dos seus olhos, o narcisista começa a se contorcer por dentro, porque a culpa era a corrente que ele usava para te puxar de volta. Toda vez que você se distanciava, ele acionava esse gatilho, às vezes com uma frase sutil, outras com um silêncio calculado, outras ainda com uma lembrança distorcida do que aconteceu. E você voltava, por pena, por dúvida, por medo de errar. Mas agora, algo em você está dizendo que chega, que a culpa dele não é sua cruz, que você não vai mais carregar dores que não te pertencem. Esse golpe é silencioso, mas brutal, porque ele corrói a estrutura psíquica de controle. O narcisista não sabe lidar com quem se livra da culpa. Ele não reconhece esse tipo de liberdade, porque o jogo dele depende da sua vergonha. Se você não sente mais vergonha de quem você foi, ele perde acesso à sua alma, e nesse momento ele começa a repetir padrões, a forçar manipulações que antes funcionavam, mas agora não te tocam mais. É como um feitiço que perdeu a eficácia, porque a sua consciência agora criou anticorpos. Você vai notar a mudança nos olhos dele, no tom da voz, nas tentativas desesperadas de te fazer lembrar do que você causou. Mas algo mudou, porque você entendeu que responsabilidade não é submissão, e que empatia não é autoaniquilação, que estar errado não te torna inferior, te torna humano, e isso é algo que o narcisista nunca será capaz de entender, porque ele se alimenta da ilusão da perfeição. Mas você agora caminha com a alma nua, sem precisar provar nada, e essa nudez emocional é o que o destrói. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão é a culpa introjetada, que você absorveu desde a infância, talvez de pais controladores, de professores punitivos, de relações onde você aprendeu que amor era algo a ser merecido. O narcisista apenas se aproveitou dessa herança emocional mal resolvida. Ele não criou sua dor, ele a usou, mas agora você está acordando e com isso está removendo o pilar central que sustentava o império emocional dele. É neste momento que o segundo golpe se torna fatal, porque o narcisista precisa da sua culpa como um vampiro precisa de sangue. Ele não consegue lidar com sua autonomia emocional. Não sabe o que fazer com o seu não, com o seu silêncio firme, com o seu olhar que não se justifica mais. Ele tenta apelar, te chamar de frio, de ingrato, de insensível, mas na verdade ele está reagindo ao pânico. O pânico de perceber que o espelho rachou e ele está vendo a si mesmo pela primeira vez. E você começa a lembrar das vezes em que chorou escondido, das noites em que pediu desculpas por coisas que não entendia, das manhãs em que acordou, tentando ser alguém melhor, não por você, mas por medo de perdê-lo. E agora você respira, com dor, sim, mas com verdade, porque finalmente você entende que não é egoísmo se proteger, que não é fraqueza sair de uma prisão invisível, e que às vezes amar a si mesmo dói, porque exige deixar ir quem te fazia acreditar que amor era dor. E se ele se arrastar, se te procurar chorando, se disser que mudou, lembre-se, o narcisista não muda, ele se adapta. E se você ainda estiver intoxicado pela culpa, vai ceder.
Mas se estiver limpo, vai enxergar a encenação e vai escolher não reagir, não vingar, apenas se afastar. Porque agora você entendeu que o perdão não é um convite para recomeçar com ele. É uma libertação para seguir sem ele. E isso é devastador para o ego dele. Você não gritou, não quebrou nada, não ameaçou, você apenas limpou a culpa. E isso foi suficiente para desmontar o personagem que ele interpretava. Porque no fundo, ele sabia que você era forte. Só precisava garantir que você nunca soubesse. Mas agora você sabe, e essa consciência é o segundo golpe. Há um momento em que o jogo muda, e ele percebe. Não porque você gritou, mas porque você não precisa mais da plateia. O narcisista vive da performance, da imagem, da validação externa. Ele é, antes de tudo, uma construção teatral. Um personagem que precisa ser aplaudido, elogiado, reverenciado. Mas quando você para de olhar para ele com admiração, ele começa a desmoronar. Porque agora você enxerga o que está por trás da cortina. Um homem vazio, uma mulher ferida, uma alma que nunca foi tocada pelo próprio espelho. E é nesse silêncio brutal que o terceiro golpe mental se instala, a remoção da audiência. Ele precisa da sua atenção, precisa que você reaja, que você se justifique, que você se irrite, que você sofra. Cada resposta sua é um aplauso psíquico. Mesmo que seja de dor, é presença. Mas quando você para de reagir, quando sua alma silencia e se recolhe, algo se quebra dentro dele. Porque o narcisista não existe sozinho. Ele só é alguém se alguém estiver olhando. Ele precisa ser o centro. E o que você faz agora é tirá-lo do palco. Não com violência, mas com lucidez. Você fecha a cortina, apaga os holofotes, vira o rosto. Jung dizia que o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E ao aceitar que ele não é o que dizia ser, você para de participar da farsa. Ele não é forte. Ele apenas finge. Ele não é confiante. Ele apenas domina. Ele não é superior. Ele apenas esconde a própria vergonha, humilhando os outros. E agora você sabe disso, e essa consciência muda tudo. Porque você não quer mais convencê-lo, nem entendê-lo, nem salvá-lo. Você quer apenas sair da peça, e isso para ele é inadmissível. O terceiro golpe começa no invisível. Você não responde mensagens, você não pergunta onde ele está, você não diz bom dia para arrancar um bom dia de volta. Você não dá indiretas, não posta para provocar, você não grita, você não implora, você se retira. E essa ausência, ela é ensurdecedora. O narcisista sente como se estivesse sendo sufocado por dentro, porque a falta do seu olhar expõe o próprio vazio. Ele percebe que não consegue mais te manipular. Não porque você ficou frio, mas porque você ficou inteiro. Há uma diferença entre ignorar e transcender. Ignorar é fingir que não dói. Transcender é saber que doeu, mas escolher não habitar mais o lugar da dor. E agora você começa a viver isso. Você ainda sente, mas não se prende. Você ainda lembra, mas não se curva. Você ainda ouve a voz dele ecoando na sua mente, mas não obedece mais. Porque agora sua mente começou a se limpar. E o silêncio virou casa. E esse novo território interno, ele não consegue mais acessar. Você passa a caminhar por lugares onde ele não te encontra. Começa a sorrir de coisas pequenas, a escutar sua própria voz, a dormir em paz, a fazer planos que não envolvem explicações. E cada uma dessas pequenas liberdades é como uma faca cravada no ego dele, porque o narcisista vive para a audiência e agora a plateia se foi. Não há mais quem aplauda o espetáculo, não há mais quem reforce o personagem, e ele começa a implodir por dentro, porque ele não sabe quem é quando ninguém mais o venera. E se ele reaparecer, será com presentes, elogios, promessas. Ele tentará refazer a cena, pedir para que você volte ao teatro. Talvez diga que você é especial, que nunca sentiu isso por ninguém.
Mas agora você ouve sem absorver, porque você enxerga os padrões por trás das palavras. Você vê os fios invisíveis tentando se reconectar ao seu coração. E você, com calma, decide não ceder, porque você não quer mais aplausos nem dor. Você quer verdade. E o narcisista não sabe oferecer isso. Ele só sabe atuar. O terceiro golpe mental é o mais perigoso para ele, porque é silencioso, contínuo, corrosivo. Ele começa com a ausência do seu olhar e termina com a morte simbólica da identidade que ele tentou sustentar. Quando você para de responder aos gatilhos, quando você some emocionalmente, ele tenta tudo. Mas cada tentativa falha o expõe ainda mais. O que antes funcionava, agora o faz parecer ridículo, infantil. E ele odeia isso, porque finalmente o papel dele foi negado. E ele sabe, você não volta mais. Talvez você pense que isso é indiferença, mas não é. Isso é cura. Cura é quando você para de lutar contra a mentira e começa a viver na presença da sua própria verdade. O palco está vazio agora. Uma cortina caiu. E pela primeira vez você escuta o som da sua liberdade, sem precisar provar, mostrar ou convencer. Só ser. E esse ser, esse novo ser que nasceu, é a pior dor que o ego do narcisista pode sentir, porque ele sabe, você não é mais um espectador. Você virou o protagonista. E ele, apenas um nome esquecido no fim do roteiro. Ele achava que te conhecia, achava que sabia o exato momento em que você iria ceder, que palavras usar para te dobrar, que expressão fazer para te confundir. Ele construiu um mapa emocional de você, catalogou suas fragilidades, seus gatilhos, seus medos ocultos. Como um ilusionista que repete o mesmo truque porque sabe onde o público vai aplaudir. E por um tempo funcionou, porque você era previsível. Reagia como ele precisava, sentia o que ele projetava, buscava exatamente o que ele controlava. Mas agora, algo quebrou. A sequência foi rompida. A engrenagem falhou. E ele não entende mais o que está acontecendo. É nesse ponto que o quarto golpe mental se manifesta. Você quebra a lógica emocional dele. Não age como ele esperava, não sofre no tempo que ele calculou, não volta quando ele manda, não reage ao silêncio com desespero, nem à provocação com raiva. Você muda, sem aviso, sem explicação, sem drama, apenas muda. E essa mudança para o narcisista é um colapso interno, porque ele depende da sua previsibilidade para manter a ilusão de controle. Quando você rompe com o script, ele entra em pânico, porque agora ele está sozinho no palco e o roteiro está em branco. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E você está enfrentando, não o narcisista, mas o que dentro de você permitiu que ele existisse. A necessidade de ser aceito, o vício em consertar o outro, o medo de parecer egoísta, tudo isso estava enraizado em você e ele apenas dançou nesse jardim emocional mal resolvido. Mas agora você não dança mais no mesmo ritmo. Agora você pausa, reflete e muda o passo. E ele tropeça, porque o ritmo dele era o seu. Ele apenas imitava, só que agora ele não consegue mais acompanhar. O quarto golpe é silencioso por fora, mas devastador por dentro, porque ele não encontra mais eco. Fala e não há resposta, acusa e você não justifica, some e você não procura. Ele testa seus limites e encontra portas fechadas, e cada porta que você fecha é uma ferida aberta no ego dele. Porque o narcisista não sabe lidar com a incerteza. Ele vive da repetição, do controle, do script emocional. E agora você é um campo de possibilidades que ele não consegue prever. Você se torna imprevisível. E imprevisibilidade é terror para quem precisa dominar. E ele vai tentar, vai provocar, vai criar situações para testar se ainda te tem nas mãos. Talvez use o ciúme, talvez use a comparação,
Talvez use o desprezo disfarçado de conselhos, mas você agora escuta de outro lugar. Um lugar mais alto, mais profundo, mais seu. Você não precisa mais provar nada, nem se defender, nem explicar, porque a explicação é para quem ainda precisa de validação. E você não quer mais validação, você quer paz. E a paz é o fim do jogo. Você sente que algo em você ficou mais sólido. Que aquela parte que antes tremia com cada palavra dele, agora permanece firme. E isso, para ele, é desesperador. Porque o narcisista só domina quem está em dúvida. Mas você já decidiu, mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo com incertezas, você decidiu. E essa decisão silenciosa é o terremoto que ele nunca previu. Ele achava que você era frágil, que precisava dele, mas agora percebe, quem precisa é ele. E é aqui que a máscara começa a escorregar. Ele vai tentar ser doce, depois cruel, depois sumir, depois reaparecer, vai inverter os papéis, te chamar de tóxico, de confuso, de instável, porque ele precisa que você volte para o script, mas você já queimou o papel e agora improvisa sua vida em liberdade. Isso para ele é o inferno, porque a sua liberdade é a prisão dele. Cada passo seu sem ele é uma sentença de morte simbólica para o ego que ele construiu. O quarto golpe não é algo que você aplica, é algo que você se torna. É o seu novo ritmo, sua nova frequência, sua nova identidade emocional. Você não é mais quem ele conheceu, porque aquela versão sua existia para ser aceita. Agora, você existe para ser verdadeiro. E essa verdade não se curva, não se explica, não se encaixa. Ela apenas é. E quando você passa a ser, o narcisista começa a desaparecer. E se ele voltar, com promessas de mudança, com palavras novas, rótulos diferentes, pedidos de uma segunda chance? Lembre-se, ele não quer você. Ele quer previsibilidade, ele quer o antigo script. Mas agora você é outro. Você quebrou a lógica, rompeu o ciclo, desativou o programa. E quem quebra o ciclo, quebra o feitiço. E quem quebra o feitiço, vira mestre do próprio destino. Você percebe? Você não o atacou. Você apenas deixou de seguir o roteiro. E isso foi o quarto golpe. Você já o admirou. Já acreditou que ele sabia mais, que enxergava melhor, que sentia com mais intensidade. Ele te convencia, mesmo que sem palavras, de que havia algo de especial em sua maneira de viver, pensar, decidir. E você, sem perceber, foi entregando pequenos pedaços da sua autoridade. Primeiro nas escolhas simples, depois nas emoções. Por fim, nas verdades. Você passou a duvidar de si mesmo. E foi exatamente aí que ele cresceu. Não como um gigante, real, mas como uma sombra projetada pela sua insegurança. E o que ele mais teme agora é que você enxergue a projeção e perceba que nunca houve um trono, apenas um pedestal de areia. O quinto golpe mental começa quando você derruba esse pedestal, não com fúria, mas com clareza. Você começa a se lembrar das vezes em que discordou, mas cedeu, das vezes em que duvidou, mas acreditou, das vezes em que sentiu, mas se calou. E tudo isso em nome de uma suposta sabedoria que ele dizia ter, mas que hoje, você reconhece, era apenas manipulação disfarçada de liderança. Jung dizia, você é o que faz, não o que diz que fará. E o narcisista sempre foi verbo sem carne, voz sem ação, personagem sem alma. Você apenas não via. Mas agora você vê. E isso é devastador. Esse golpe não é externo, ele acontece dentro de você. No momento em que sua intuição volta a ser ouvida, no instante em que você confia mais nos seus instintos do que nos discursos dele, no segundo exato em que você diz, em silêncio, eu sei o que estou sentindo, e isso basta.
A autoridade volta para você como um rio que rompeu a represa. E ele sente o trono ruir, sente sua palavra perder peso, sente que já não é mais seguido, ouvido, reverenciado. Ele fala e ecoa o vazio. Ele exige e recebe o seu silêncio. Ele sugere e você responde: não preciso. O quinto golpe toca onde ele mais se orgulhava, sua imagem de mestre, de guia, de superior. Ele sempre quis ser a bússola. E agora você anda sem direção definida, mas com passos mais firmes do que nunca, porque sua alma voltou a comandar. E essa autonomia espiritual é algo que o ego dele não suporta, porque o narcisista precisa ser o ponto de referência do outro. E você agora caminha sem se comparar, sem precisar de validação, sem buscar conselhos disfarçados de ordens. Você virou o próprio centro. Ele vai perceber, vai tentar se reposicionar, vai dizer que você está perdido, que precisa dele, que está agindo por impulso. Vai jogar com a sua história, relembrar momentos onde ele te salvou, onde te guiou, onde foi essencial. Mas você já vê o truque. Percebe que muitas das quedas foram empurrões sutis que ele mesmo deu, para depois estender a mão como herói. O jogo da salvação era uma armadilha, e você agora recusa a ajuda, porque percebe que nunca precisou dela, só precisava confiar na própria bússola. Jung nos lembra que o verdadeiro mestre não quer seguidores, quer libertos, e você começa a reconhecer que se ele te quis ao lado, foi para se sentir grande, não para te ver crescer. E agora, ao perceber sua expansão, sua luz própria, sua visão sem muletas, ele sente raiva, raiva misturada com medo, porque a queda do pedestal vem acompanhada da perda do espelho, e o narcisista não suporta ver sua imagem se apagando nos olhos de quem um dia o viu como tudo. Você agora o vê como humano, frágil, contraditório, pequeno. E não há nada mais doloroso para quem vivia da ilusão da grandeza. O quinto golpe desconstrói o mito. E quando o mito cai, o personagem também desmorona. Ele pode tentar reconstruir, mudar a abordagem, se mostrar mais acessível, mais humilde, até mais espiritual. Mas você já percebeu, tudo é adaptação. E agora você só segue quem não precisa te conduzir, porque você já entendeu que todo guia verdadeiro aponta para dentro, não para si. Ele pode tentar te chamar de ingrato, de rebelde, de arrogante, mas essas palavras não encontram mais lugar em você, porque quem se conhece não se define pelos rótulos dos outros. E você está se conhecendo, está voltando para casa, e essa volta é o maior ato de coragem, porque exige romper com quem você achava que era, e por consequência, com quem te fez acreditar que sem ele você não seria nada. Agora você sabe que é tudo, mesmo em pedaços, mesmo no escuro, mesmo recomeçando. O quinto golpe não. Derruba o narcisista com barulho, derruba com lucidez, e lucidez não se discute, apenas se sente. Quando você volta a confiar em si, ele deixa de ser rei, e quando o trono se esvazia, o jogo acaba. Há uma diferença profunda entre cortar contato e cortar o acesso. Você pode continuar perto fisicamente, responder mensagens, até encontrar por acaso. Mas se ele não tiver mais acesso à sua alma, tudo o que ele faz morre na superfície. E é nesse silêncio profundo, invisível, que o sexto golpe mental começa a corroer a estrutura psíquica do narcisista. Ele não entende o que está acontecendo, porque você ainda está lá, talvez até sorrindo. Mas algo desapareceu, e o que desapareceu era o que ele mais temia perder: sua entrega emocional. O Jung dizia que, onde o amor reina, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. E você começa a entender essa verdade com o corpo. Antes você amava para ser aceito. Agora você ama a si mesmo para ser livre. E esse amor silencioso, esse amor que não implora, não pressiona, não exige, é uma sentença para quem vivia do seu afeto como vício.
O narcisista precisa que você se importe, precisa que você reaja, precisa que você se emocione. Mas você agora está inteiro. E inteiros não imploram por migalhas. O que o sexto golpe provoca é brutal, porque desidrata o narcisista por dentro. Ele vive de intensidade, de reação, de jogos emocionais onde você, por amor, se doa mesmo ferido. Mas agora, você está presente apenas com o corpo. A alma recolheu seus tentáculos. A sua ausência emocional, mesmo na presença física, é um espelho negro que ele não consegue olhar, porque ali ele vê a própria irrelevância, e essa irrelevância é a ferida que ele passou a vida tentando esconder. Talvez ele diga que você está diferente, que perdeu o brilho, que se tornou frio. Mas o que ele está sentindo, na verdade, é o desmame, a perda da fonte. Você era alimento, agora é silêncio. E esse silêncio não é ausência de som, é ausência de vulnerabilidade. Ele não sente mais o seu coração batendo por ele, não percebe mais aquela hesitação no olhar, não enxerga mais o rastro emocional que você deixava ao tentar ser suficiente. E isso o desespera, porque a alma dele precisa da sua como muleta. Você continua gentil, mas não mais disponível. Continua educado, mas não mais devoto. Continua em contato, mas não mais entregue. E essa divisão entre forma e essência desestabiliza completamente o jogo dele. Porque o narcisista só consegue dominar quando você está emocionalmente exposto. Agora você é um jardim fechado, um templo que ele não consegue mais profanar. E essa santidade da sua presença resgatada é o que o aniquila. O sexto golpe não acontece de uma vez. Ele se espalha como veneno lento. Cada vez que você escolhe não se machucar para mantê-lo. Cada vez que você se escuta em vez de se moldar. Cada vez que você responde com serenidade, onde antes implorava. Cada vez que você retém o eu te amo, não por vingança, mas por respeito próprio. Cada gesto seu, antes condicionado a agradar, agora brota de um novo lugar, o centro de si mesmo. E esse centro, ele não pode acessar. E se ele tentar se reconectar, se mostrar vulnerável, chorar, dizer que está mal, você sente, mas não se entrega. Você escuta, mas não mergulha, porque agora você reconhece o jogo emocional por trás das lágrimas. Ele chora. Você respeita, mas não se anula. Ele sofre. Você vê, mas não se culpa. Porque agora você entende que o sofrimento dele não é prova de amor, é desespero de controle. E o seu amor próprio se tornou inegociável. O narcisista, diante desse novo você, se sente invisível. E não há golpe mais profundo para o ego dele do que a percepção de que perdeu o poder de te afetar. Porque tudo o que ele fazia, do silêncio até o escândalo, era para te mover emocionalmente. Agora, você apenas observa. E esse observar, sem se corromper, é o grito que o destrói por dentro. Ele percebe que perdeu. Não a briga, mas o elo, a conexão, a permissão, o direito de te tocar. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas agora não há mais reação. Porque você já se transformou. Você já atravessou. E quem atravessa não volta. O sexto golpe mental não mata o narcisista com violência. Ele apenas deixa de alimentar o monstro. E monstros sem alimento apodrecem. Você achava que precisava gritar para ser ouvido, mas descobriu que o maior grito é o silêncio de quem não depende mais. Agora, o que resta é só ele, com seus ecos, seus medos, seus jogos, e você, com sua alma inteira nas mãos. Intocável. Ele não está mais tentando te conquistar. Ele está tentando sobreviver. A versão dele que existia só enquanto você se via inferior, dependente, frágil, agora agoniza.
E por mais que ainda sorria, por mais que ainda fale com firmeza, algo se quebrou por dentro. E ele sabe. O que quebrou não foi o relacionamento. Foi o mecanismo invisível que o fazia sentir que estava acima. Esse campo de superioridade emocional que ele mantinha com ironias, desprezo sutil, gestos grandiosos e silêncios calculados. Agora ele sente que isso morreu, e o sétimo golpe mental chega como uma sentença sem retorno. Você ressurgiu, e não há mais como te alcançar. Não é que você ficou frio, nem indiferente. É que agora existe em você algo novo. Um brilho que não implora, uma presença que não se curva, um olhar que não busca permissão. E isso fere o narcisista de forma irreversível, porque tudo nele foi construído para seduzir, convencer, controlar. Mas agora, nada do que ele faz te toca como antes, não porque você criou uma armadura, mas porque você caiu fora da frequência dele. Você não compartilha mais do mesmo campo emocional, e um manipulador sem acesso é só um ator fora de cena. Carl Jung dizia que ninguém pode ter um complexo sobre o que já foi totalmente aceito em si mesmo. E você agora se aceita, com suas dores, seus traumas, seus impulsos, suas feridas abertas, e por isso mesmo não aceita mais menos do que merece. Antes, o narcisista se conectava às suas falhas. Ele lia sua culpa, sua carência, seu medo do abandono. Agora, você é transparência, e transparência não tem brechas. Quando você se revela por completo, ele não tem mais por onde entrar. O sétimo golpe é o mais devastador, porque não oferece mais retorno. Os outros golpes mexem com o jogo, com a estrutura, com o vínculo. Este aqui encerra o ciclo. E o que mais aterroriza o narcisista não é você se afastar, é você seguir em frente. É perceber que ele não é mais lembrado nas suas orações, nem odiado nos seus pensamentos, nem desejado em seus planos. É perceber que agora existe vida após ele. Isso mata o ego dele com requintes de eternidade. Ele pode tentar mais uma vez, pode surgir com um pedido sincero, pode parecer quebrado, humano, ferido, e ele pode até estar, mas o seu olhar agora não é mais o de uma alma carente, é o de uma consciência desperta, e uma consciência desperta enxerga além do teatro. Você vê a criança ferida por trás do carrasco. Você enxerga a dor que se esconde por trás da agressão. Mas saber disso não te prende, te liberta, porque agora você não precisa mais curar ninguém, nem justificar ninguém, nem provar nada para ninguém. Você não quer mais convencer, você quer viver. Esse é o golpe que o faz se arrastar. Não porque ele te ama, mas porque não se reconhece mais, sem o papel que exercia ao seu lado. A sua cura foi uma sentença para o ego dele, e esse ego agora vaga em desespero, tentando encontrar alguém que ainda precise de um salvador. Mas você não precisa mais ser salvo. Você renasceu das cinzas, e trouxe com esse renascimento um novo olhar sobre si mesmo, e é esse olhar que o destrói. Porque ele se vê pequeno, patético, inofensivo diante da sua luz. E isso ele não sabe suportar. O sétimo golpe mental não é um ataque, é a ausência completa de um ponto fraco. Você agora sabe onde dói, e não esconde. Sabe onde sangra, e trata. Sabe onde caiu, e honra a cicatriz. Você não tem mais medo de parecer imperfeito. E por isso, não se deixa mais manipular por quem usa suas imperfeições como armas. Você expõe, você nomeia, você transforma, e cada vez que você se assume, ele se dissolve, e ele vai tentar te reduzir uma última vez, talvez com zombaria, talvez com desprezo, talvez com silêncio, mas agora você sorri, porque entende que tudo isso é o reflexo do desespero. Ele não sabe lidar com quem não precisa mais dele. Não sabe conviver com quem não responde aos seus estímulos. Não sabe existir diante de quem o viu nu e decidiu não odiar, mas simplesmente ir embora.
O narcisista sempre acreditou que poderia te destruir ou te manter, mas ele nunca imaginou que você poderia ressurgir inteiro, inatingível, sereno, e esse novo você não grita, não prova, não vence com superioridade, vence com presença, vence com verdade, vence com silêncio. E esse silêncio, esse espaço onde antes ele habitava, agora é morada de algo maior, algo que ele não pode alcançar. Algo chamado liberdade, e esse é o 7º golpe mental. Há silêncios que curam mais do que 1000 explicações. E talvez agora, neste exato instante, você esteja experimentando um deles. Um silêncio interno que não dói, mas revela. Não paralisa, mas expande. Porque o que você acabou de viver aqui não foi uma fuga, nem uma vingança, nem um manual de defesa. Foi uma travessia por dentro de si mesmo, onde cada sombra iluminada se tornou um degrau, e cada dor compreendida se transformou em linguagem. Você não apenas viu o narcisista, você se viu. E isso muda tudo. O que antes era confusão, agora é clareza. O que antes era prisão, agora é chão firme. Não porque o outro desapareceu, mas porque você apareceu, inteiro, sem precisar de autorização, sem precisar de validação, sem precisar ser nada além da sua própria essência despida de medo. E é nesse ponto que as máscaras caem. Não por força, mas por inutilidade. Porque ninguém pode continuar fingindo diante de quem decidiu não mais se esconder. Carl Jung nos ensinou que sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. E você olhou. E o que viu não foi fraqueza. Foi a origem, a raiz, a causa silenciosa de tudo o que aceitou calado por tempo demais. Mas agora você entende, a dor nunca foi punição, foi chamado. Chamado para retornar a si, para desatar os nós, para resgatar o que deixaram pelo caminho. O seu nome real, sua luz real, sua vontade real. E esse resgate é o que ninguém pode tirar. Talvez você esteja sentindo algo que não sabe nomear. Uma mistura de alívio e melancolia, de força e exaustão, de liberdade e luto. E está tudo bem. O despertar é assim mesmo, bagunçado, silencioso e ao mesmo tempo devastador. Porque quando você se vê sem os laços, percebe que estava mais preso do que imaginava. Mas percebe também que era você quem segurava a chave, o tempo inteiro. E agora, que o narcisista já não habita mais os lugares que antes eram dele, resta um espaço limpo, fértil, seu. E esse espaço não deve ser preenchido com pressa, ele deve ser contemplado. Porque é ali que começa a nova história. Não de revanche, mas de renascimento. Não de domínio, mas de autenticidade. É neste espaço interno, antes corrompido, agora sagrado, que você vai construir o lar que ele tentou demolir, você mesmo. Lembre-se, o maior poder não está em vencer o narcisista, mas em não precisar mais lutar com ele. Quando você deixa de guerrear, não por cansaço, mas por transcendência, você assume um novo lugar no mundo. Um lugar onde o ego do outro não define mais a sua rota. Um lugar onde a sua alma pode finalmente respirar sem medo de ser esmagada. Um lugar onde o amor próprio não é uma armadura, é a própria pele. Você não será mais o mesmo. E não precisa ser. Porque há algo dentro de você, mesmo que pequeno, mesmo que ainda em silêncio, despertou. E esse despertar vai ecoar em cada escolha, em cada relação, em cada gesto futuro. Não como uma lembrança traumática, mas como uma bússola. Porque agora você reconhece o cheiro da manipulação, o peso do falso elogio, o sabor amargo da adoração condicional. E tudo isso te treina, não para a guerra, mas para a paz. Para a paz que não se compra nem se pede, se conquista por dentro. Se esse conteúdo te tocou, é porque havia algo aí dentro esperando por isso.
Algo que talvez não tenha palavras ainda, mas pulsa. Algo que talvez você nem queira dizer em voz alta, mas reconhece. E se reconheceu, compartilhe isso, comente, inscreva-se, não porque alguém mandou, mas porque você sentiu, porque espalhar o que cura é um ato de coragem, e você já começou a caminhar por esse caminho. E agora, leve consigo esta última semente. Quem renasce da própria dor já não precisa temer sombra alguma, pois se tornou a luz que um dia buscava.